Caros alunos, ah, vamos continuar a nossa aula, capítulo 32 da aula 11. A gente está falando de linguagem. Bom, vamos dar uma olhada na figura aqui, figura 32.1, os centros de linguagem, que são a área de Wernicke, ah, o, são as áreas de Wernicke, que aparentemente é responsável pelo conteúdo e a compreensão da linguagem. É conectado por um um grupo de nervos, né? Conhecido como um fascículo arcuato, até a área de Broca, que influencia as áreas do cérebro que controlam os músculos dos lábios, da mandíbula, da língua e do palato mole, as cordas vocais, isso durante a fala, né? Então, veja, quem entende as coisas é a área de Wernicke. Quem fala as coisas é a área de Broca. Danos na área de Broca você não consegue falar, danos na área de Wernicke você não consegue entender, tá bom? E para ser veloz, você tem esse fascículo arcuato com neurônios conectando direto e milinizados para a comunicação ser rápida, tá? Então isso aí os símios não têm, né? A gente tem. E agora, veja, você tem a fissura silviana, né? Que está presente nos primatas e no ser humano moderno, né? E que divide esses lobos frontal, temporal, lateral, né? Então, então, entre o temporal e o frontal, você tem essa fissura silviana, né? A área da face está um pouquinho antes da área de Broca, né? E aqui você tem um giro arcuato, né? Que também faz parte dessa área de compreensão, né? Então, danos aí também ajudam a você perder. Agora, os danos na parte de trás do cérebro afetam a vista, né? Ou seja, é o córtex visual, né? Muitas dessas áreas a gente foi identificando, estimulando diretamente o cérebro durante cirurgias, né? Você tira a calota craniana, você consegue fazer uma cirurgia no cérebro para tirar um câncer, por exemplo. E se você usa anestesia local, você não sente os lados e o cérebro em si não tem neurônios que sentem dor, né? Então você pode estimular diretamente. As pessoas aí relatam o que elas estão sentindo, né? Então, por exemplo, o córtex visual, você tem, você vê luzes e assim por diante. Às vezes você dispara alguma memória antiga, né? Normalmente, essas áreas de linguagem estão no lado esquerdo do cérebro, mesmo para as pessoas que são canhotas, tá? Então, ó, área de Broca, área de Wernicke, né? Broca em verde, Wernicke em marrom, né? E o fascículo arcuato, né? Conectando os dois para dar velocidade na comunicação, né? E aqui você tem a área motora, né? Que controla, né? O, a face e assim por diante. E em laranja, a área sensorial, né? Então, veja, 5 é a área de Broca, né? Produção de linguagem. 3 é a área de Wernicke, compreensão de linguagem, né? O córtex primário auditivo, né? Tá na fissura lateral, né? Essa fissura silvana, e tá ali bem grudadinho na área de Wernicke, né? Então você escuta os barulhos, aí você transmite lá para a área de Wernicke. E a Wernicke aí já manda uma mensagem, né? Ó, fala não, né? Ele tá querendo levar o Doritos para casa dele. Não, 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 esse é o depois, aqui você tem um fascículo arcuato, né? Conectando os dois, né? Então, os neurônios partem e estimulam diretamente a área de Broca, né? Eles estão todos melinizados, eles são bem compridinhos e aí a mensagem vai instantânea, né? O córtex visual lá atrás, né? Para vocês se posicionarem, né? Aqui você tem o sulco central e desse do lado você tem o córtex motor, que faz a articulação e a fonação, né? Em verde, você tem, do outro lado do sulco central, né? Você tem o, o, o córtex sensorial somático primário, né? O giro supramarginal também aparentemente está envolvido nisso, né? E por isso que o
fascículo arcuato, ele é meio curvo, porque ele dá uma passada por ali, né? E, bom, acho que a gente falou tudo aí. Em, em vermelhinho, a gente tem o córtex premotor, que aparentemente está envolvido no planejamento da fala, né? Bom, aqui são endocastos naturais de Australopithecus, eu quero que vocês percebam, né? Que o cérebro do Australopithecus foi encontrado em cavernas, né? Inicialmente você tem as cavernas de calcário lá da África do Sul e você encontrava às vezes crânios de Australopithecus com o endocasto do cérebro, né? Que envolve o cérebro mais as membranas, moldado, né? No fóssil. Então veja o que aconteceu. O, o crânio apodreceu, o cérebro, e encheu de sedimentos, mas os sedimentos preencheu tudo, inclusive a forma do cérebro, né? Aí, posteriormente, né, através de erosão, talvez, a parte externa foi perdida, mas ficou a forma do cérebro ali. Então, quando você encontra o crânio, tem a forma do cérebro, né, o endocastro, junto com as membranas, né? Um, e dá para ter uma ideia de como era a anatomia do cérebro, justamente. Bom, o Holloway foi a primeira pessoa a fazer, então vamos fazer moldes dos cérebros, né? Então você limpa todos os depósitos, né? Aí depois você junta aqui e você faz o molde em borracha. Então aí ele demonstrou, né, fazendo molde do crânio 1470 do endocrânio, em látex, né, parte da vista lateral superior, ele pôde estimar o volume. Então, aqueles volumes que a gente vivia falando, o Holloway, em 1960, 70, fez os moldes e foi atrás disso. Então, ele teve a ideia, olhando os crânios de Australopithecus e foi atrás disso, né? Bom, a gente viu que hoje em dia a gente está bem mais avançado, inclusive a gente faz uma modelagem com o computador e usando, a gente não precisa limpar o crânio. A gente pode usar né, fazer uma tomografia, né, do crânio, da pedra mesmo, né? E depois você pode criar um modelo, né, do cérebro, né? A gente nem precisa tirar a matriz lá dentro, né, para poder fazer esse molde, né? Assim, a gente faz um molde virtual, né? E o que a gente descobre é de que os Sahelanthropus os Australopithecus afarensis têm, né, esse aí é o tamanho do cérebro e a forma dele, né, ao longo do tempo. Enquanto que no começo você não tem muita diferença entre o cérebro do Sahelanthropus chadensis, dos Australopithecus africanos e afarenses, né? Tudo mais ou menos o tamanho esperado para o chimpanzé. Você começa a ter um aumento consistente do cérebro ao longo do tempo, nos últimos 2 milhões de anos. Então, a partir dos 2 milhões de anos, o cérebro começa a aumentar, né? E começa a aumentar como habilis sudolfenses, né? E o que é interessante é que eles também têm uma forma do cérebro maior, o cérebro maior, que nem a gente viu aqui, né? O cérebro maior, mas a forma dele, a anatomia dele é primitiva. E os primeiros erectos, Tamanisi, também tem. E aí, a partir de 1,5 milhões de anos, quando aparece os machados de mão, veja, o machado de mão é diferente de uma lâmina uruguaiense, né? Porque você quebra e tem uma lâmina, né? Mas o Homo ergaster, com a tecnologia aqui oriense, ele olha a pedra e vê lá dentro o machado de mão. Então, talvez ele tivesse uma palavra, machado de mão, né? E ele conseguia visualizar isso dentro do cérebro dele, né? Então, a organização humana moderna do cérebro talvez seja implicada numa linguagem, ou pelo menos essa capacidade de visualizar as coisas, né? Então, talvez a linguagem não era falada, você usava gestos, mas você conseguia ter conceitos distintos na sua cabeça. Homo erectus e Homo heidelbergensis e Homo neandertal, né? E aí tem um padrão normal. Ou então, talvez eles conseguissem falar, mas se o erectus falasse, ele falava diferente da gente, porque como o rosto, você tem aqueles dentes pronunciados para frente, o rosto dele era maior, então, então aqui a gente tem o chimpanzé, aqui a gente tem o homem moderno, né? Isso aí em cima, né? E o que é interessante, a gente tem a cavidade nasal, o palato mole, a língua, a laringe, a faringe, epiglote, a folda, quer dizer, a dobra vocal, né? No chimpanzé e na maioria dos mamíferos, a laringe é alta no pescoço, que permite você respirar e engolir. Em seres humanos maduros,
a laringe aparece mais baixo no pescoço, tornando respirar e engolir impossível, mas aumentando o tamanho da faringe e o escopo da produção vocal. Então, é, é mais difícil o chimpanzé engasgar do que a gente engasgar, porque você tem essa área em que a comida pode trocar de um lado para o outro, né? Mas, em compensação, a gente consegue produzir mais som. Então, isso aí provavelmente foi uma adaptação para produzir som. Aqui é um Australopithecus. O Australopithecus parece um chimpanzé, então provavelmente ele não conseguia falar. O Erectus já tem uma área, que é a comparação das áreas usadas na fala do Homo sapiens e Homo erectus. A fala provavelmente era muito mais enrolada e gutural que nos humanos modernos, tá bom? Os próprios Neandertais também têm um rosto um pouquinho voltado mais para frente, então ambos Erectus e Neandertais provavelmente falavam, parecia que estavam fazendo assim, ó. Ah, sim, eu não sei. Por causa dessa área mais comprida, essa dificuldade de fazer sons pá, da, do, bi, né? Que você precisa ter a distância entre a laringe e o palato mais distante, e o palato tem que ser mais curvo quando você fala pai. Você precisa dessa curvatura do palato, né? Então, provavelmente o som do Homo erectus é diferente do Homo sapiens. Só que o Homo sapiens arcaico provavelmente começa a ter a formato moderno, e o Neandertal fica um pouquinho mais comprido, mas já conseguia falar, então não tinha problema. E quando você compara o ocioide do ser humano moderno e do chimpanzé, eles são dramaticamente diferentes. E o ocioide do, do homem de Quebara é igual ao do homem moderno. Então, isso aí significa que o Quebara falava tão bem, né? Os nossos achados são consistentes com a capacidade de fala dos Neandertais. Isso aí de 2013, né? Esse artigo, né, que foi publicado, né? PLA1, né? Proceedings of the National Academy of Sciences 1, né? Então, né, segundo, né, a maioria dos especialistas, a fala moderna, a habilidade de falar moderna, ela surge com heidelbergenses e ela está presente nos neandertais e nos homo sapiens modernos. Então, o Homo erectus talvez conseguisse falar, né, mas a fala dele era muito mais simples, pelo menos vocalmente, e talvez ele usasse uma linguagem de sinais, né? Sinais talvez fossem usados para caçar. Chimpanzés usam sinais para caçar, né? Então, bom, aqui a gente tem o foramen magno, né? E aqui a gente tem o canal hipoglossal, que inerva as cordas vocais. Agora, o chimpanzé ele é muito mais fininho do que o ser humano moderno. Então, aí isso foi proposto que se você tem esse canal hipoglossal grande, então você tem cordas vocais boas. Aí, eles foram lá e o Homo sapiens arcaico em diante tem esse canal hipoglossal grosso. Então, assim, implica de que a inervação. Porque estudos subsequentes viram uma enorme variação dos mamíferos. Parece estar mais associada com veias do que com nervo. Então, isso aí está fora, né? Agora, veja, se capacidade de linguagem significa o número de ideias que você consegue visualizar, isso aí está refletido na arqueologia. Então, a gente tem que os oduvaenses e os anteriores, né, não tinham uma capacidade de visualizar ferramentas muito grande. Agora, então, ó, isso aí são a complexidade das ferramentas, né, e aqui os oduvaenses tem duas coisas. Ou você tem uma lasca, ou você tem a pedra matriz, né? Então, por isso tem só dois picos, né? Na tecnologia quioriense, você tem machados de mão, você tem cutelas, você tem furadeiras, você tem a matriz e você tem as lascas, né? Agora, na musteriense, você tem ainda um número maior de ferramentas possíveis e imaginadas. E do Paleolítico Superior para frente, vai aumentando cada vez mais o número de ferramentas distintas. Isso aí, provavelmente, segundo o Glenn Isaac,
Um aumento da organização e da tipologia das ferramentas deve, segundo Glenn Issach, refletir uma processos cognitivos ordenados que eventualmente levaram à linguagem falada. Lembra que o Homo erectus ele também começa a fazer o fogo. E fazer fogueira é muito interessante, porque não só providencia calor e luz, né, nós somos visuais, né? Então, de dia, os babuínos são super corajosos, porque juntos eles podem matar um leopardo. De noite, eles não enxergam direito, e os gatos enxergam muito bem. E aí, os macacos sabem que eles são comida de gato, né? Whiskers, cat food, né? Então, eles morrem de medo, sobem nas árvores e estão à mercê dos leopardos, né? Então, você liga o fogo, você consegue enxergar de noite. E não só isso, só que os animais têm medo do fogo. Então, se você pegar um pedaço de madeira, uma tocha, enfiar na cara, na fuça de um leopardo, ele foge. Então, eles provavelmente faziam fogueiras toda noite para se sentir seguros. E aí, o que você faz? Porque ao invés de dormir que nem assim, junto com as galinhas, assim, que o sol se põe, você pode ficar em volta da fogueira, molhando as chamas, né? E pensando no futuro, né? E pensando como foi o dia, né? Então você, de repente, pode ter a cognição para lembrar do passado e visualizar o futuro. E aí você sente a necessidade de comunicar, gente, vamos caçar o mamute amanhã. Então, né, provavelmente a fogueira foi fundamental e um pulo na cognição. Além de, gente, se você tem fogueira, você cozinha os alimentos. Se você cozinha os alimentos, você libera das células vegetais o amido. E é difícil digerir uma célula vegetal, né? E você libera os nutrientes da comida, né? Porque estoura as células vegetais, então você tem uma batata cozida dá muito mais energia do que uma batata crua. E você cozinha carne, você mata os micro-organismos que podem estar presentes na carne, né? Aí você evita, né, se intoxicar com carne podre, né? E você evita pegar vermes e doenças da carne, né? Então, isso aí libera um monte de energia para o seu cérebro. Então, provavelmente o fogo aumenta a energia que a gente tem para manter o cérebro e, simultaneamente, cria um ambiente em que você pode planejar o dia da manhã e comentar como foi o dia de hoje, né? Então, você, de repente, tem uma visualização do mundo, contando histórias em volta do fogo. Bom, então aqui a gente tem, com a linguagem, você tem uma imagem melhor da realidade, né? Se você tem um conceito, você consegue mais. Você, se você tem um conceito, você tem uma ideia sobre como o mundo funciona, que te permite prever as coisas, né? Então, agora, se você tem a imaginação na cabeça para criar uma realidade melhor, né? Aí você consegue falar, né? Então, veja, o cérebro consegue imaginar as coisas melhor. Isso aí é a origem da linguagem falada. Linguagem falada, né, tem como função criar um modelo de como as coisas são, né? E outra função da linguagem falada é a comunicação e a abstração, tá bom? Então, a capacidade de falar significa a capacidade de abstrair. Tem uma história de ficção científica em que as linguagens de Paul, em que o planeta Paul é P-A-O, né? Só para alguém estiver achando muito engraçado isso, né? Mas nas linguagens de Paul, o autor de ficção científica Jack Vance, ele imagina um mundo em que as pessoas são todas pacíficas, elas são atacadas por ou, né, outros planetas, né, em que a população são mais agressivas. E aí tem outros os mercadores que enganam eles sem parar, porque eles não têm uma cultura tão mercantil, né? Aí eles têm a ideia de pegar pessoas e criar elas com linguagens diferentes, porque a linguagem molda o mundo e o mundo molda a linguagem, né? Aí eles começam a ter pessoas diferentes no planeta Pau, porque eles falam linguagens diferentes. Então, quem leva essa mudança são, né, no planeta Pau, são cientistas linguistas, né, que levam essa mudança, né. Então, isso é bem interessante, porque o Jack Vance lia
que as pessoas falavam na linguística, isso, aquilo, do que é feita a linguagem, assim por diante. E aí ele incorporou isso, né? E é importante porque ferramentas mais complexas implicam uma linguagem mais complexa, ou seja, uma habilidade de imaginar uma realidade mais complexa, tá bom? Então aqui a gente vai comparar várias coisas, né? Linhas de evidência. Arqueologia, né? Arqueologia, B, é o tamanho do cérebro e a organização do cérebro, e C, a estrutura da laringe. Isso aí são, como não dá para escutar o que os Homo erectus falavam, a gente usa essas evidências indiretas que a gente considera que são informativas sobre a trajetória da evolução da linguagem. A arqueologia indica uma recente e rápida evolução, e principalmente quando a gente começa a fazer arte, isso aí é inequívoco, né? Se você pinta um bisão, significa que você tem um conceito de bisão na cabeça e você consegue retratar ele na parede, né? Então você tem um bisão na sua cabeça, né? Do jeito que ele é, e diferente do veado e do leão, né? Então você tem um conceito do que é um bisão na sua cabeça que você consegue pintar ele, né? Um, um, os, Agora, a evidência arqueológica indica uma recente rápida evolução, enquanto que o cérebro e o aparato vocal implica numa evolução mais anterior e mais gradual, né? Então, vamos olhando aqui, né? Então, olha, número de ferramentas e a produção de arte, as duas coisas acontecem, né? As ferramentas estão ficando cada vez mais complexas, do Oluvaense, Paqueriense, Mosteriense, e a produção de arte estoura a partir de uns 70 mil anos atrás, né? Então, isso aí talvez seja um grande aumento da nossa capacidade de visualizar, né? Imaginação para criar uma realidade melhor, né? E mais complexa. E isso aí, como acontece no ser humano moderno, e talvez comece com uma experiência que os neandertais também faziam um pouquinho de arte. Faziam colares, né? Existe estudo sobre isso, mas a gente encontrou mais de um colar, né? E foi encontrado sinais que eles pintavam coisas, né? Padrões em zigue-zague e assim por diante, né? Eles trituravam o pigmento, então eles provavelmente estavam pintando alguma coisa, talvez fosse o rosto, né? Agora, aqui é o cérebro, né? O cérebro, a organização do cérebro. Então, veja, a organização dos símios é simples, mas a partir de 2 milhões de anos, você tem, com o Homo habilis, Homo rudolfensis e da Manise, né? Você tem uma organização, né? Que é diferente da do macaco, mas muito parecido com a do símio, né? Quer dizer, muito diferente da do símio, mas bem parecida. Aí você tem uma organização moderna a partir dos Homo erectus de 1,5, 1,6 milhões de anos, né? E aí essa complexidade vai aumentando até que fica bem parecido com o ser humano moderno, né? É o tamanho do cérebro, né? Então, a origem do genoma está implicado numa reorganização do cérebro e fica muito parecido com o ser humano moderno a partir de 1,5, tá? E a presença da área de Broca está associada com o erectus, tá bom? Essa bolinha, né? Então, veja, os cérebros de Homo, eles têm um cérebro maior, a organização começa a ficar mais moderna, mas não é igual a do ser humano moderno com a área de Broca. E, finalmente, aqui a gente tem, né, o C, estrutura da laringe, e ela se torna parecida com o ser humano moderno no Homo sapiens arcaico e no Neandertal também. Só que o Neandertal, pelo fato do rosto ter ficado mais comprido, ele fica intermediário entre o Erectus e o Sapiens, né? Então, a gente sabe que os Australopithecus aqui nem símios, o Erectus é um intermediário, o Homo sapiens arcaico moderno é a estrutura moderna, e o Neandertal está intermediário entre o Erectus e o Homo sapiens por causa do fato que ele tem um rosto mais comprido, mas o ióide é igual ao nosso. Então, em conclusão, as linhas diferentes de evidência, tal como interpretadas hoje em dia, levam a diferentes conclusões da dinâmica da evolução da linguagem.
A evidência fóssil sugere uma trajetória gradual, começando cedo, e, é, e também tem evidência cognitiva, por exemplo, mundos internos, mentais e um contexto social complexo, né? A, a evidência genética e arqueológica de produção de ferramentas e expressão artística implica numa recente e rápida evolução. A conclusão óbvia é que um desses duas fontes de informação estão tendo a sua evidência ser mal interpretada, né? Boa parte da expansão do cérebro feminino moderno ocorreu antes da expressão material das culturas que se tornarem muito vibrantes. Essa expansão incremental pode querer dizer que a gente foi aos poucos aumentando a nossa consciência e linguagem em nossos ancestrais, né? Ao invés de um pulo grande final, que pode ser assumido pelo neurítico superior com a arte, né? A gente sabe que os Homo sapiens anatomicamente modernos, eles tinham o mesmo horizonte intelectual que o Homo sapiens arcaico e o Neandertal, e de repente, a partir de 70 mil anos, eles começam a fazer um monte de coisa que não faziam antes. Então, a origem da linguagem complexa e da consciência introspectiva pode estar ah, ah, pode estar associada a isso, ou seja, dentro da biologia tem muitos exemplos em que você tem que mudar alguma coisa lenta e gradualmente, e quando você passa desse limiar, bum, tem uma explosão, né? Então, a origem da linguagem complexa pode ter sido você ultrapassar um limiar. Então, perguntas chaves. Qual é a relativa importância das diferentes linhas de evidência? A gente acabou de ver isso aí. Do registro fóssil. Bom, a gente acabou de ver isso aí, de que as linhas de evidência do registro fóssil são diferentes, né? É, porque a trajetória é gradual. Começa cedo e é diferente da arqueológica, né? Como que a gente pode testar a ideia de que a conformidade da produção de ferramentas implica na imposição de regras sociais? Isso aí é difícil de testar. E, portanto, resistência de linguagem. Bom, a gente pode ver se pessoas que hoje em dia existem, culturas, né, que têm uma linguagem complexa, têm ferramentas complexas. Se tiver uma associação, então talvez a gente tenha motivo para isso. E que tipo de expressão artística tem é mais persuasiva sobre a evidência da existência de uma linguagem? Acho que arte, né? Se a linguagem humana é descontínua com as vocalizações de primatas, como que ela pode ter surgido? Bom, pode ter tido um intermediário, linguagem de gestos, né? Bom, arte na pré-história. Então, esse é o próximo capítulo, eu vou encerrar aqui essa parte, né? Então, deixa eu chegar aqui, interromper a gravação, tem mais aí para você.